Passada de geografia, aula do terceiro ano, a gente estava falando do setor de serviço, setor terciário, e deixei essa atividade aqui para vocês. Eu acho que eu coloquei nesse slide aqui novo, coloquei. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar da dinâmica do comércio e do setor de serviço em Mirador. Já falamos de comércio e serviço, setor terciário do mundo inteiro. Depois, mudamos a escala geográfica para Maranhão, agora vamos falar um pouco de Mirador, porque é um setor muito importante para a atividade de vocês. É o setor mais significativo, juntamente com o setor primário, já que o setor terciário em Mirador, por conta das condições de infraestrutura, de logística, populacional e de uma série de outros fatores, ela é minimamente reduzida. Então, a gente tem o peso da economia de Mirador, é basicamente esfera pública, administração pública, repasses e obras do poder público, setor de comércio e serviços e o setor agrário, por conta do município ter uma grande extensão territorial, muitas propriedades rurais e, consequentemente, uma produção agrícola e pecuária bastante significativa, mas não tão diversificada. Então, foi feita essas perguntas aqui. Realizar a pesquisa na internet e outros meios acessíveis, os dados mais recentes do setor de comércio e serviços desenvolvidos em Mirador. Os sites que eu indiquei para vocês é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se vocês colocarem no IBGE assim, depois vocês vão lá no Google e colocam pesquisa no IBGE, coloca assim, Mirador, ou o nome de outra cidade, coloca assim, Mirador IBGE, aí você vai aparecer lá o nome da cidade e o IBGE, você clica. Aparece, vai direto para a página com todos os dados de Mirador. População, economia, taxa de natalidade, mortalidade, expectativa de vida, taxa de alfabetização, atividades econômicas mais significativas e expressivas, gráficos, números, mapas. Então, o IBGE, como ele produz os dados, ele é a fonte de dados dessas características mais importantes que a gente pode acessar. Um outro que eu indiquei a vocês é o IMESC, que é o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos. Esse é um órgão que trabalha com dados e estatísticas do IBGE, mas trabalha na escala de Maranhão. Ou seja, ele produz dados, produz conteúdos, gráficos, mapas, somente do estado do Maranhão e, consequentemente, dos seus municípios. Então, lá no IMESC, indiretamente, vocês podem achar algo sobre Mirador, mas também podem encontrar, fazer pesquisas sobre os municípios da região, o que está integrado e coisa e tal. Então, o que foi feito, pedido para vocês, além de realizar essa pesquisa e os locais, é estabelecer, utilizando mapas disponíveis nesses sites ou em outras ferramentas da internet, as principais cidades que participam da dinâmica de negócios junto a Mirador. Devemos lembrar que no mundo globalizado, no mundo de hoje, com o desenvolvimento tecnológico, de comunicação, de transportes, a cidade ela não está mais isolada. Talvez algumas pessoas elas estejam mais isoladas que outras, mas a cidade por si só, ela dialoga com outros espaços, com cidades maiores, com outros estados e, consequentemente, dependendo do setor de comércio e serviço, com o mundo inteiro. E aí eu pedi para vocês verem quais são as cidades que participam dessa dinâmica de comércio e serviço de Mirador. Consequentemente, ou obviamente, a gente vai indicar a primeira cidade. Qual é a cidade que a população de Mirador mais se relaciona do ponto de vista do comércio e do serviço? É uma pergunta. Colinas. Colinas é a principal cidade polo dessa região que está integrada a Mirador. Então, toda região de desenvolvimento, quando ela é criada, ela é pensada e estabelecida, é pensada primeiro uma cidade polo, uma cidade que ela centraliza os principais setores de comércio, de serviço, de atividades e também industrial. Em torno dela vai ter uma série de outras cidades que vão consumir ou que vão estar intimamente ligadas a essa cidade. Então, nessa região de desenvolvimento que Mirador faz parte, a principal cidade que compõe essa centralidade, ou seja, que atrai essas atividades para si e as pessoas também, as suas populações, é Colinas. Por ser maior, por ter uma diversidade de setores e de atividades econômicas mais significativas e por outras questões também. Às vezes é localização geográfica, facilidade de acesso, a gente tem que analisar região por região. Então, eu trouxe aqui para vocês
Alguém trouxe algum dado, algum mapa, alguma coisa dos que participaram da aula passada? Gabi eu acho que foi a Gabi que disse que não conseguiu. Mas alguém encontrou alguma coisa, fez alguma pesquisa? Moisés, Eva? Oi. Não? Sim ou não? Professor, eu fiz uma pesquisa, mas foi durante a aula mesmo que eu pesquisei. Você está explicando aí, eu saí da parte, entrei no Google e pesquisei. Mas não achou nada, não colocou no caderno, deixou salvo no celular, alguma coisa assim do tipo? Peraí, deixa eu ver aqui no caderno. Ok. Porque vocês têm que registrar, porque qualquer coisa tu me manda no privado aí, ou no grupo, que eu projeto aqui. Mas enquanto o Moisés procura aí, vai procurando, Moisés. Para a gente não perder muito tempo, eu vou já indicar para vocês a reflexão e a discussão dessa aula de hoje, que é um misto de respostas da aula anterior, mas também é a continuação da aula de hoje, porque a cadência é essa, esse setor terciário do ponto de vista global, do Maranhão e de Mirador, para a gente entender o nosso contexto também. E aqui eu trouxe uma tabela. Primeiro dado, eu pedi para vocês pesquisarem dados que evidenciasse a participação de Mirador, enfim, na economia. E aqui eu trouxe uma tabela do IMESC. Eu não coloquei a fonte aqui, mas é do IMESC, viu? Vou botar o laser aqui. Aí aqui, toda tabela, ela vem recheada de números e dados, né? Tabela é numérica. Então, o que a gente vai ver primeiro aqui? Do jeito do mapa, a gente vai olhar o título. O título é que vai indicar o que é que vai estar sendo tratado, quais são os dados dessa tabela. Na tabela 2, a gente tem aqui, ó, PIB. PIB é a sigla para Produto Interno Bruto. Tudo que é produzido do setor primário, do setor secundário e do setor terciário. Tudo que é gerado através do trabalho, da atividade humana, é resultado do PIB. Então, soma-se tudo, e aí tem valores nominais, valores em porcentagens, enfim. Aí aqui a gente tem o PIB a preço corrente, ou seja, o preço total. E professor, Oi. Achou? assim, porque aqui na minha tela aqui, que eu tô vendo aqui, tá só assim, Centro de Ensino Isa Borba Guimarães. Aí você tá explicando sobre o PIB aí, mas não tá aparecendo aqui na minha tela. Ou tá normal mesmo? Não, eu tô. Apareceu alguma coisa? Mudou aí? Não, porque aqui não sai da tela, só é um e pronto. Você tá mudando aí, Eu ou... tô, Porque eu eu tô tô achando que, mudando. que o meu tá parado. Ah, Eu tá, tô o meu aqui não mudando. muda nada, não. O meu não muda. Vixe, Maria. Será se Eu acho melhor tu atualizar. saindo e, Tipo, bugou só uma tela. saindo e voltando, resolve? Será? Eu Não, vou eu tô ver dizendo aqui. se ele Moisés, é ali. terceiro matutino, né, Moisés? Moisés? Eu vou compartilhar a, o material lá no grupo logo, e aí qualquer coisa você abre. Tá me ouvindo, Moisés? Ele saiu, ele saiu. Abri aqui, senão não atualiza. Pegar da aula de geografia. Bora lá. Então, vou dar continuidade aqui enquanto para ver se volta. Aí temos aqui, ó, gente. Vamos voltar aqui. Foi postado lá o coisa. Vou ver se aparece aqui, professor. Vê se aparece aí. Consegue ver? Nadinha, tem só a tela assim. Igor de Araújo Pinheiro, de Araújo Pinheiro. Só isso. Não tem nenhum ícone para você conseguir ver aí. Conseguir Nadinha. mexer, apertar e ir para a parte. Faz o seguinte, Nada.
Faz o seguinte, eu compartilhei o material que eu estou apresentando aqui lá no grupo de vocês. Se você conseguir abrir o material lá, acompanhar e conseguir me ouvir, que eu não sei como é que é esse compartilhamento aí da aba de você, aí você me confirma que tá dando certo. Abre lá o material, tá em PDF. Vai lá no Tá bom, grupo, tô abrindo aqui. abre aí se você conseguir ver e me ouvir, você vai acompanhando pelo material que eu já compartilhei aí. Aham, entendi. Conseguiu? Tá carregando aqui ainda. Tá bom, então. Mas você está conseguindo ver o material e me ouvir ao mesmo tempo? Tô sim, tô. Mesmo carregando? Pois pronto. Então é um bom sinal. Abriu aí? Aham, pode continuar. Tá Então terminando, pode continuar. eu estou na parte do terceiro, da terceira lâmina aí, que é a parte onde está a tabela 2. Quando você abrir, você identifica a tabela 2. É o terceira página. Então, no PIB aqui tem o PIB corrente. O PIB corrente, como eu estou colocando para vocês, são os valores totais. Aqui está o PIB em milhões. Em milhões não, em mil, perdão. 264 mil São Mateus. Aqui eu fiz o print, não é a relação inteira, porque o Maranhão tem 217 municípios. Aqui nós temos na relação os municípios, o total do Maranhão, 86 milhões 842 mil. Aqui o porcentagem 100%, os valores, os valores agregados da agropecuária, da indústria e dos serviços, aos impostos. Tem o do Maranhão, e aí ele vai apresentando os municípios. Aí aqui a gente tem um percentual, a participação do PIB, ó, aqui a porcentagem no PIB estadual, os valores agregados a preços correntes no ano de 2015. Então, isso está falando do ano de 2015. Aqui está todos os dados que falam a tabela. Todos esses dados aqui vão estar referenciados em cima dos valores do Maranhão, ok? Aqui, qual é a posição de Mirador no ranking do Maranhão de participação da receita, do PIB? Qual é a posição? Identificaram aí a posição do Maranhão, de Mirador? Posição 76. Quando é somada todas as riquezas que é produzida em Mirador, no ano de 2015, esse valor foi de R$ 156.196. Ou seja, Mirador, a economia de Mirador representa 0,20% da economia total do Maranhão. Não é um valor tão expressivo. Aí, quando a gente vai ver os valores da agropecuária, da indústria e de serviços, são os três setores, primário, secundário e terciário. Qual é desses setores que tem um peso que produziu maior valor agregado de Mirador? Qual dos três tem um peso mais significativo na economia de Mirador, que produz mais renda, mais dinheiro, no caso? É o setor primário, que corresponde à agropecuária, é o setor secundário, que corresponde ao setor da indústria, ou é o setor terciário com a oferta de serviços? Qual é, gente? Vocês estão aí ou morreram atrás da tela? Cadê vocês? Opa! Eu tô aqui tentando assistir a aula. Fiz uma pergunta para vocês, gente. Agropecuário, professor. Agropecuária, vamos ver os números aqui da agropecuária, a quantidade de valores em reais que a agropecuária produziu em 2015. 40, quase 50 mil reais. Quando a gente vai ver a indústria, 10 mil. Quando a gente vai analisar o setor de comércio e serviço, principalmente serviço, 39 mil. Então, no município de Mirador, aquele que tem o maior peso
a economia de valores é o setor primário, a agropecuária. Será se Mirador vai sofrer tanto assim com a pandemia, ou esse setor aqui ele está um pouco mais livre das restrições da quarentena? Eu acho que é um pouco mais livre. Mas, né, porque assim, se a gente for analisar, ó, a agropecuária é serviço essencial, não parou. Também não parou. A indústria não se isolou. Os trabalhadores, as indústrias estão funcionando. O único setor aqui, desses três que está parado por conta da pandemia, é esse setor aqui. Então, como ele tem um peso, não é o maior peso, mas é um peso significativo na economia de Mirador, vocês aí em Mirador vão sofrer um pouco, porque as pessoas que oferecem serviço e que trabalham no comércio, elas vão trabalhar menos, elas vão gerar menos receitas e, consequentemente, ter menos lucros. Então, a parcela aqui, que corresponde quase à metade, 40% de tudo que é produzido em Mirador, vai sofrer bastante, né? E o Maranhão, qual é o setor do Maranhão que tem um peso maior? Vou sair aqui. Qual é a gente do Maranhão que tem o maior peso na economia? É agropecuária, setor primário, secundário, terciário. Está em azul aqui, ó, Maranhão, os dados do Maranhão. PIB e os valores aqui. Qual é o setor ativo da economia maranhense? No serviço, Setor de serviços, né? É aquele que mais emprega no Maranhão. Setor de serviço é um setor muito importante no Maranhão. Então, percebam que a dinâmica do Estado ela é diferente da dinâmica do município. Professor. Oi. Professor. Sim. Você pode tirar a tela e colocar de novo para isso aparecer no meu celular, que no meu não aparece, não. Ó. Tirar a tela? Isso. Como assim? Aqui, ó, por onde você está projetando a imagem. Assim? E colocar de novo. Vou botar de novo. Assim que você está falando? Voltou. Apareceu alguma coisa? Não. Mas você não aparece nada. Você não está Tá aparecendo aqui aí, Moisés? Só Igor Araújo Pinheiro. Aparece só a foto do professor e pronto. Faz um print e me manda no privado depois, como é que tá para eu ver. Viu? Tu não tá acompanhando o material lá que eu compartilhei no grupo? Acompanha. É muito ruim, porque eu não tô entendendo nada. Não tô vendo qual a que você tá explicando. É ruim. Eu não sei onde é que você tá. Eu tô Tu tá vendo, é o professor, é aí? Eu vou mandar lá no grupo lá pra vocês verem. Ó, porque aqui embaixo onde tem as pessoas, tem dois professores aqui, ó, clicando de baixo. Não, o meu aqui pode clicar em qualquer um, não aparece nada. Ó, vou mandar o print da tela onde eu tô. Aí você observa lá o material no grupo do WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Pior é que os grupos agora tudo mandando. Tô vendo aí, tá tudo parado. Não aparece a projeção para ele, eu tô vendo aqui. Talvez se você clicar Moisés, talvez clique num dos dois do Igor de Araújo Pinheiro. Você tá vendo aqui a tela? Não, né? Moisés, você tá vendo eu projetar a tela no WhatsApp? Peraí, que eu entrei no WhatsApp lá.
Não, estou falando na projeção do Google Meet. Eu estou projetando o WhatsApp da sala de aula. Os alunos Ah, no meu não aparece, não. não aparecem, né? Então não está aparecendo nenhuma projeção. Tem dois ígones aqui no seu celular que você mandou o print. Tem o primeiro ígone, que é a projeção do material, está aparecendo minha foto, gravação e coisa e tal. E o segundo está aparecendo o meu. Você tem que clicar no que aparece a projeção, que é o primeiro. Eu sei. Eu clico Você já nos clicou dois. nele? Clica nos dois, Nos dá dois. certo? Não dá certo. Tá bom, então. Aí eu não sei também se é porque está gravando, mas a gente vai ver aí depois isso. Tente acompanhar o slide no link da tabela 2 para você. Aí você vai acompanhando pelo material. Eu acho. Viu? Então a gente percebeu aqui, Peraí. coloquem aí no silencioso. Então, a gente percebeu aqui que o comércio o setor terciário de serviço, ele é mais significativo para o Maranhão, mas ele não é o mais significativo de Mirador. Então, nem sempre aquele setor econômico que é mais relevante para o Estado é para o município, porque as características do município, muitas vezes, elas divergem da característica dos demais do Estado. E, consequentemente, a gente pode fazer uma relação também com o Brasil. O peso do setor primário para o Brasil não é o mesmo peso que tem para a cidade de Mirador. Se a gente for observar também outros municípios, fazer um paralelo aqui, olha o município de São João dos Patos. Vamos fazer uma análise sobre São João dos Patos, que é um município próximo. São João dos Patos ocupa a 58ª posição, tem o dobro da receita de Mirador, dobro não, mais cerca de 80% da receita de Mirador, tem apenas 16 mil do setor agrícola, setor primário, 22 mil do setor da indústria e 101 mil, gente, a diferença, do setor de serviços. Então, o setor de serviços gera muitas divisas, muitas riquezas para o município de São João dos Patos. Consequentemente, se a gente comparar São João dos Patos e Mirador, qual é aquele que vai sofrer mais com os efeitos da pandemia, da quarentena? São João dos Patos ou Mirador? São João dos Patos. São João dos Patos. Ou seja, eu já falei para vocês que o setor de comércio e serviços são os que mais vêm sofrendo com a pandemia. Então, aqueles municípios, aqueles estados, aqueles países que têm um peso mais significativo desse setor econômico vão sofrer mais os efeitos da pandemia, porque o isolamento está incidindo diretamente nesse setor, porque a indústria não parou e a agropecuária também não parou, embora elas vão sofrer o efeito da quarentena, porque menos pessoas trabalhando, tem mais desempregados, as pessoas vão consumir cada vez menos esses produtos desses dois setores, mas eles não estão parados. Eles vão amargar alguma queda, algum prejuízo, vão, mas não se a gente comparar o setor de comércio e serviço, que é o que mais emprega e o que tem uma maior participação do valor total no estado do Maranhão, no Brasil e dos principais municípios do território, como a gente viu aqui o caso de São João dos Patos. São João dos Patos é uma cidade polo que concentra muitas atividades administrativas públicas, fórum, penitenciária, tem Instituto Federal do Maranhão lá, tem polo da UEMA, então tem uma série de serviços que é muito importante, que movimenta a economia local da cidade, e consequentemente atrai pessoas, porque o comércio de serviços, ele geralmente tem um atrativo populacional bastante significativo. Então, bora passar. Aí, aqui, nós temos um outro mapa. Setor econômico de maior peso no PIB dos municípios maranhenses. Aqui a gente vê um mapa colorido, como eu falei para vocês. Então, a gente vai observar o título, depois a gente observa os símbolos, as cores que estão sendo representadas, e aí a gente faz uma relação com a escala, ou com a legenda, perdão.
Então, aqui a gente tem o quê? Ó? Atividade econômica de maior peso no valor agregado bruto dos municípios em 2016. A gente tem os municípios que têm o maior peso do setor primário, agropecuária, que são esses aqui da região sul do Maranhão, do Cerrado Maranhense. Os municípios que têm um peso do setor da indústria mais significativo, que são esses municípios aqui do oeste maranhense, da região tocantina, alguns da região central do Maranhão e também aqui da área da região metropolitana de São Luís. Aqui temos as atividades públicas, a administração pública, a APU, em roxo mais escuro. E os demais serviços distribuídos pelos outros municípios como maior peso. Gente, se a gente for comparar, ver esse mapa do Maranhão, qual desses setores está mais representado, é mais presente nos municípios do Maranhão? Agropecuária, indústria, administração pública ou demais serviços? Qual é o que tem maior peso? Moisés, é o mapa 9, viu? Eu passei o slide, já estou no mapa 9. Fiz a pergunta para vocês, gente. Observa o mapa, observa as cores do mapa e observa a legenda. Qual é o setor que tem maior predominância no estado do Maranhão? Estou esperando a resposta. Repete de novo. Qual é o setor, a atividade econômica dessas aqui que está mais presente no estado do Maranhão, que está na maior quantidade de municípios? Agropecuária, indústria, administração pública ou demais serviços? Administração pública Seria a administração pública, é isso? ou agropecuária? Um dos dois. Não é para chutar, é para observar o mapa e ver as cores, onde é que a cor está mais presente. Onde é que a cor está mais presente? Tem mais verde, tem mais laranja, tem mais roxo claro, tem mais lilás escuro no mapa? Qual é a cor predominante aí? Vocês vão ter que ler mais mapas, viu? Tá muito fraco. Ou vocês estão com receio, com medo de dizer? Porque tem 4 aqui, é só dizer um desses 4. Qual é a cor aí que está mais evidente, gente? Diz o nome da cor. Eu quero saber o nome da cor. Qual é a cor que tem mais aí, mais municípios? É a roxa escura. Esse é a É o APU roxo aí, a escuro. sei lá. Ótimo, leitura do mapa. Eu vejo a cor, roxo escuro. Vou aqui na legenda, saber o que é que Porque tá travando aqui, professor. Tá travando aqui, era tudo aí. Não tá dando de ver falar, o não. que é que significa esse roxo escuro. Então, Petkovic, qual é a atividade econômica que representa a cor escura aqui? A Esse daqui, administração pública, é a né? APU. É. É sigla de administração pública. Então, o peso econômico da administração pública, dos serviços oferecidos pelo poder público, estadual, municipal e federal, nesses municípios aqui que estão pintados em roxo escuro, ela é a principal atividade do setor de serviços no PIB, do setor econômico do PIB dos municípios. Mirador, qual é a atividade aqui? Observem onde é que está Mirador no município, vejam qual é a coloração que está pintada sobre Mirador e me digam qual é o setor mais predominante no município, que tem o maior peso do valor agregado bruto no município de Mirador. É agropecuária, é indústria, é administração pública ou são demais serviços?
Agropecuária. Já identificaram o mirador aí no mapa? Peraí. Sim. Mirador é 1, é 2 ou é 3? Acho que é o 2, né? É o 2. É 1, é Sei 2 ou é lá. 3, Gabi? É o 2. Petkovic acha que é o 2. É Gabi, 2. É o 2. tem certeza que é o 2? Ah, sei lá. Quando vocês observarem esse mapa aqui do Maranhão, é para achar mirador já de cara. Vão exercitando isso. Vou pintar aqui de amarelo. Mirador aqui, ó. É desse tamanho. Ah, era 2. Aí, ó. O município, esse aqui é a área territorial do município. A cidade fica aqui, mais ou menos, a sede. Os demais são áreas de proteção ambiental, zonas rurais, fazendas, sítios, enfim. A nascente do rio Itapecuru fica aqui, no município de Mirador. Então, Itapecuru nasce aqui, mais ou menos aqui, ó. Itapecuru sai cruzando aqui, passa por Colinas, passa por Caxias, nananana, e deságua aqui. O rio Itapecuru é um dos maiores rios maranhenses, né? Tem uma importância muito significativa para o município de vários, desse leste maranhense como um todo. Então, a principal atividade, o principal peso econômico de Mirador é a administração pública, é a prefeitura, é a escola que vocês estudam, são os repasses federais, são os órgãos que são públicos, que injetam mais dinheiro na economia de Mirador. Isso vale para Mirador, mas talvez não vala para Imperatriz. Ó, a Imperatriz aqui, ó. Imperatriz, qual é o peso, o maior peso econômico sobre o município de Imperatriz? Qual é? Indústria. É a A indústria, indústria. está em laranja. Vou identificar aqui Timon. Ó, Timon está aqui, do lado de Teresina, Timon. Qual é o maior peso da economia de Timon? Tem mais serviço. Demais serviços, ou seja, variados, né? Não tem não demais serviços aqui é o setor terciário, de comércio e serviço. Ok? São Luís aqui, ó. Qual é a atividade econômica de maior peso em São Luís? Demais serviços. Serviço. E isso, demais serviços também. Então, a leitura de mapa, gente, consiste nisso, em saber o que é que o título está enunciando, observar os símbolos, quando vem assim essas cores, vocês têm que ir para a legenda e saber o que é que representa cada cor. Viu? Então, fiquem atentos à leitura de mapa. E vamos aqui para o PIB per capita dos municípios. Do mesmo jeito, tem uma variação de cores e cada cor vai representar valores, intervalos de valores. Já identificaram o Mirador aí? Qual é a cor que está representando o município de Mirador? Laranja. O laranja, né? O laranja são esses valores aqui, ó, entre 6, o PIB, ou seja, o valor das riquezas dividido pela população. PIB per capita quer dizer riquezas dividido pelo número da população. Então, a gente pega aqueles 222 mil que foram produzidos e divide pelo total da população de Mirador, que está em torno de 21 mil habitantes. Aí a gente tem esse valor aqui aproximado, ó. Se a gente pegar a receita, tudo que é produzido em Mirador e dividir pela sua população, é como se cada um, como se a gente tivesse um PIB de R$ 6.500 entre R$ 9.000. Porque a gente sabe que essa riqueza não é dividida igualmente para todas as pessoas, ela é concentrada nas mãos de uns e outros ficam destituídos. Por exemplo, o PIB, o que o Grupo Zé do Feira ganha, ali em Mirador, é muito maior do que esse valor.
entre 6 mil e 9 mil. Mas as pessoas que vivem, por exemplo, do Bolsa Família, né, muitos dos colegas de vocês da sala de aula, eles não ganham nem perto desse valor em 2016, né? Então, esse valor aqui, esse intervalo entre 6.500 e 9 mil, é um valor alto ou é um valor baixo? Se comparado aos demais aqui, é alto ou é baixo? É baixo, né? Baixo. Olha os valores mais altos aqui, ó. 89 mil, né? 89 mil são os limites mais altos. São os municípios que estão nessa cor verde bem escuro. Esse aqui, ó, que tem muita ligada ao agronegócio, à exportação de soja, exportação de milho, de algodão, de agronegócio. E esses municípios aqui também da região Tocantina. Esse aqui central também. Certamente devem ter algumas atividades bastante específicas nessas regiões para eles terem esses PIBs tão altos. Gente, o PIB per capita é só essa relação entre o valor total das riquezas dividido pelo número da população. Isso não quer dizer que essa área, a população seja riquíssima, porque a gente sabe que essa riqueza ela não é distribuída, não é dividida de forma igual. Por exemplo, vou dar o caso de vocês aqui de Teresina. Esses municípios aqui do sul do Piauí, que trabalham também com agropecuária, que tem o agronegócio como principal atividade econômica, que gera muita riqueza, porque eles exportam muito e ganham em dólar, eles têm um PIB per capita maior, porque eles têm uma população também mais reduzida. Muita receita, pouca população. Em Teresina tem muita receita? Tem, mas tem muita população também. É o mesmo caso de São Luís. Ó. São Luís não está na esfera de maior riqueza. Ele é o verde mais clarinho. O verde mais clarinho é esse aqui, ó. É o segundo maior. Então, nem a capital de São Luís, quando a gente vai ver a relação PIB per capita, Produto Interno Bruto, dividido pela quantidade da população, a capital também não é o mais elevado. E Mirador está aqui entre os mais baixos, ó. Que município é esse que está do lado de Mirador, que está no índice mais baixo, no intervalo mais baixo ainda? Fernando Falcão aqui, ó. Todos os municípios próximos a Mirador também têm números muito baixos. Colinas, Paraibano aqui, ó, vermelho. Os vermelhos é que são municípios que têm uma renda, um PIB per capita muito baixo. Essa região do leste maranhense muito baixa, essa região aqui noroeste, a região do... Professor, até os que estão próximos de São Luís. Justamente, ó, aqui, ó, porque certamente as atividades econômicas, elas não têm um alto valor agregado, e isso vai incidir no PIB. Essas que têm um alto valor agregado, que têm indústrias, que têm atividades de exportação, elas têm uma renda maior, tem um PIB maior. Timon e Caxias aqui, ó, próximo a Teresina, já estão em amarelo, já é esse intermediário aqui, nem é o mais alto, nem é o mais baixo. Por quê? Porque tem atividades comerciais diversificadas. Tem indústrias, tem setor de comércio e serviço, tem administração pública, tem agropecuária. Então, dá uma diversificada e, consequentemente, tem uma renda ali intermediária. Então, vai depender de uma série de fatores para o PIB da região ser maior ou ser menor. Não quer dizer que, por ser uma cidade maior, por ser capital, ela vai ter um PIB maior, porque isso vai depender da riqueza que é gerada no município. Essa região que tem a maior aqui sul é por conta do agronegócio, a região do Cerrado Maranhense. Ok? E vamos seguindo. Gente, a nossa aula ela já extrapolou. Eu vou parar aqui nesse slide, viu? Porque senão vai ficar muito longo. Eu vou fazer, vai ficar arrastado.